Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, a graça e a paz, que alegria estar com você. Uma bênção para nós continuar nesse estudo do livro do Apocalipse. Esse é o nosso propósito. Estamos pedindo a Deus que nos abençoe, que nesse estudo introdutório do Apocalipse, que são cerca de 22 capítulos, acredito ser este o sexto capítulo, o sexto estudo, a nossa oração é que cada mensagem, cada estudo, você seja abençoado, porque esse é o nosso propósito. Se isso não acontecer, nós estaríamos perdendo o nosso objetivo, porque o nosso alvo é você, é te abençoar, é fazer com que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. O estudo deste dia, de hoje, este estudo, nós estaremos falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pastor, mas você está no capítulo 4, 5 e agora vai pular para o capítulo 19, que é o capítulo que nós iremos fazer a leitura, capítulo 19 do livro do Apocalipse, do versículo 11 ao 16. Nós iremos fazer esta leitura introdutória, mas eu gostaria de fazer uma explicação para você. E por que eu estou adiantando isto? Porque há determinados capítulos na Bíblia, se eu não estudo com você, você não vai entender o Apocalipse ou não vai entender o livro. Por exemplo, para você entender o Apocalipse, eu vou estudar com você uns 3 ou 4 capítulos do livro do profeta Daniel, que está no Primeiro Testamento. Porque o profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Estarei lendo com você 2 ou 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel e também do profeta Zacarias. Então, há textos na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, há textos na Bíblia no Antigo Testamento sobre o arrebatamento. E esse tema, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito importante que você saiba, porque nós iremos falar um pouquinho mais sobre o arrebatamento. Nós já falamos sobre o arrebatamento na mensagem no 4º estudo, no 5º estudo, falamos também sobre o arrebatamento. No 3º estudo, compartilhamos sobre o arrebatamento. E você pode certamente entender que esse tema, o arrebatamento, é muito especial. E nós iremos ainda falar sobre cerca de 3 ou 4 temas sobre o arrebatamento. Os próximos seriam requisitos para o arrebatamento, que é muito importante. Quando você vai viajar, se é uma viagem internacional, você precisa de um passaporte. Você precisa do visto da nação, se a nação não tem relação com o Brasil, porque há nações como Estados Unidos, você precisa de visto. Europa, Itália, você já não precisa. Você precisa preencher os requisitos. Então você precisa do passaporte, você precisa do visto para entrada na nação, adquirido na embaixada da nação, aqui na nossa nação, e você precisa da passagem e da data de viagem, o dia da viagem, número de voo, o aeroporto. Então, requisitos para o arrebatamento. Você vai amar esta mensagem, especialmente você que é líder de células, líder de grupos de crescimento. Você vai usar estas mensagens, a número 2, a número 6, esta de hoje, para esses estudos. E requisitos para o arrebatamento
você deve assistir, ouvir e meditar nesta mensagem, porque sem esses requisitos, você não participa do arrebatamento. Iremos falar também sobre a razão do arrebatamento da igreja. Por que o arrebatamento? Porque Jesus vem arrebatar a sua igreja. E são cerca de 20 a 40 razões que a Bíblia mostra claramente. E nós iremos dar versículo por versículo, passando para você estudos em detalhes, para que você possa enriquecer a sua fé. Então nós iremos falar ainda do número 666, iremos falar das 4 nações que exercem influência sobre a face da terra. Nós iremos falar sobre arrebatamentos que já aconteceram arrebatamentos na igreja. Nós iremos falar também sobre as 70 semanas do profeta Daniel, que essas semanas se encontram, essa revelação se encontra em Daniel, capítulo 9 e capítulo 10, deste livro do profeta Daniel. E nós iremos estudar também o Apocalipse, capítulo 20. E finalmente nós iremos passar para um estudo muito especial, que eu creio que é o melhor de todos, a Nova Jerusalém, a morada de todos aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, acompanhe. E por que estaremos falando hoje sobre esse tema, a segunda vinda de Jesus Cristo? Se esse capítulo está no final do livro, que é o capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 16, é porque você precisa aprender uma coisa muito importante. E sem isso você não vai entender o livro do Apocalipse, nem o assunto chamado escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Escatos e logia. Escatos é estudo. E logia quer dizer ciência. Ciência, estudo das últimas coisas. É o Apocalipse, o arrebatamento, o milênio, a grande tribulação, o juízo final, o julgamento das nações e o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é escatologia, aquilo que vem aí pela frente. Então, hoje nós estaremos participando desse estudo porque você precisa entender 2 coisas. Jesus, ele ainda virá à terra 2 vezes. E às vezes, quando você ler na palavra de Deus sobre a vinda de Jesus, você não vai ver com clareza o que é o arrebatamento e o que é a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu gostaria de mostrar para você algo muito importante para que você faça a diferença entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. Então nós iremos passar isso para você. Você vai ter versículos, textos riquíssimos que irão te abençoar com conhecimento e você vai aprender a partir de hoje, quando você estiver fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu vou explicar isso para você daqui a pouco em detalhes, num gráfico sobre o arrebatamento e a segunda vinda. Então, o arrebatamento ele vai acontecer no final do período da graça. Depois, Jesus vem, arrebata a igreja, o anticristo vai dominar sobre a terra, vai implantar 666 na testa ou na mão direita dos habitantes da terra que ficarem. Muitos desviados vão ficar e vai acontecer esse período da grande tribulação, que está Apocalipse 6 até o 19, verso 3. Ok? Então, nesse período aí, é um período de 7 anos e muitas coisas irão acontecer. No final da grande tribulação, acontece a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós iremos explicar isto para você. Você vai acompanhar esse estudo e você vai ficar conhecendo, a partir de hoje, como fazer diferença entre
o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou o arrebatamento e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver no final que até as palavras, elas são diferentes. No grego é diferente. Português, vinda, é muito parecido ou é igual. Você não dá para fazer diferença. Mas as palavras gregas para arrebatamento e segunda vinda são palavras diferentes. Porque são duas coisas distintas e nós iremos mostrar para você. No final, depois Jesus vem no final do período da grande tribulação e ele vai implantar o seu reino aqui na face da terra. Satanás será amarrado por 1000 anos, Jesus vai reinar na face da terra, o homem vai viver 1000 anos na face da terra, depois Satanás será solto novamente, sairá da cadeia, que ele estava amarrado em correntes, e ele sairá a enganar as nações da face da terra, e os homens vão se esquecer de Deus, de Cristo, e vão se unir a Satanás pela última vez, e vão lutar contra Jesus. Esta vai ser a última guerra que acontecerá na face da terra, no final do milênio. Eu vou explicar isso para você, para que você possa entender, ok? Nesse gráfico que você viu aí, certamente você viu as dispensações e você tem uma ideia interessante aí, que nós falamos da inocência, consciência, governo humano, a patriarcal ou promessa, depois vem a lei, a graça que estamos vivendo, depois vem a grande tribulação, o milênio e finalmente o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. No final do milênio, Satanás será amarrado, será lançado no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra de Deus, aonde já se encontram a besta e o falso profeta, que foram derrotados no final do período da grande tribulação. Então, essa vinda do Senhor Jesus, ou a segunda vinda do Senhor Jesus, ela vai acontecer no final do período da grande tribulação. E Jesus virá e ele vai implantar o seu reino aqui na face da terra. Então, deixa eu passar para você a segunda vinda de Cristo, que está no livro do Apocalipse, capítulo 19, 11 a 16. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo tem duas fases distintas, sendo essencial fazer corretamente a distinção entre elas. Se você mistura, se você não discerne a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, você vai fazer uma grande confusão na sua cabeça. Então vamos ler o texto, esse texto que está aí, de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 16. E vi o céu aberto. Isso aqui é a segunda vinda, ok? E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste salpicada ou tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, você viu que a distinção aqui está falando sobre a segunda vinda. Mas o que eu quero mostrar para você neste estudo
é falar sobre a segunda vinda e fazer um paralelo entre o arrebatamento e a segunda vinda. À medida que você for acompanhando, eu vou mostrar um versículo no arrebatamento e um versículo na segunda vinda. E à medida que você for acompanhando, estudando, lendo e pedindo o Espírito de Deus para lhe dar discernimento e sabedoria espiritual, inteligência espiritual, peça a Ele para te dar a mente de Cristo, o conhecimento de Cristo, e você vai entender a preciosidade deste assunto, a preciosidade deste estudo. Ok? Então vamos lá. Arrebatamento. O arrebatamento ele vai ser invisível, como está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 15:52, que diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ou ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento será invisível. Pastor, e a segunda vinda, como será? A segunda vinda será visível. Lembre-se, o arrebatamento é no final do período da graça. A segunda vinda seria num período de 7 anos depois. Enquanto a terra vai estar vivendo o período em que Satanás estará dominando aqui na terra, por desejo do coração do homem, a igreja vai estar com Cristo. Então, no arrebatamento, a igreja é arrebatada para estar com Cristo. Na segunda vinda, Jesus virá perante os olhos de todas as nações. Então, o arrebatamento é invisível. A segunda vinda é visível. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Porque se você não entende isso, irmão, você vai ficar confuso. Você vai dizer, não, mas espera aí. A Bíblia diz que ele vai vir de forma invisível. No outro texto está dizendo que ele virá e todo olho o verá. Ele virá perante todas as nações. É porque existe a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda chama-se o arrebatamento. A segunda vinda, nós estaremos vindo com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver mais um exemplo para que você possa entender. Arrebatamento, que é a primeira vinda, ele vem como ladrão. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então ele está falando do arrebatamento. E a segunda vinda, que é no final da grande tribulação, ele diz aqui, ele vem como relâmpago. Lucas 17:24 diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O relâmpago, ele é visto perante todos os povos. Se dá um relâmpago, todo mundo é só olhar para cima. Essa é a diferença. Você vai entender melhor à medida que eu for explicando. Então, querido, pegue esses textos, estude. Eu talvez explique 1 ou 2 ou 3, mas porque são muitos, eu não vou poder explicar todos esses versículos, mas eu quero passar todos eles para você, para que você entenda o que é o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento, ou no arrebatamento, ele virá como estrela da manhã, como está no Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas.
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esse é o brilho que nós falamos que está apresentando o começo de um novo dia. Esse é o arrebatamento. A segunda vinda, ele virá como o sol da justiça. Então, primeiro aparece a estrela e depois, logo, o sol. Malaquias 4, 1, 2, olha o que ele diz. Como eu já falei, eu estava dando uma olhada e existem cerca de 21 referências no Antigo Testamento que falam sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Jesus é muito falada no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. É algo muito especial. No futuro eu posso fazer, não dentro dessa sequência de estudos do Apocalipse, mas eu gostaria de fazer um estudo com você sobre Jesus na primeira aliança. Uma certa vez nós estudamos com a igreja, a nossa igreja. Jesus na primeira aliança, Jesus no Antigo Testamento. E você fica impressionado que praticamente em todos os livros da Bíblia, Jesus se encontra no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui, a segunda vinda, ele virá como o sol da justiça. Malaquias 4, 1, 2. Porque eis que aquele dia, isso é, a segunda vinda, vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, 1, 2. Ele está falando aqui que na segunda vinda de Cristo, profetizada pelo Malaquias, porque, pastor, eu não sabia que Malaquias falava sobre a segunda vinda de Cristo. Claro que você não lê Malaquias porque você tem medo, porque ele fala sobre o dízimo, não é? Quando chega Zacarias, você pula para Mateus e diz assim, não, é o profeta do dízimo, vamos correr, não sabendo que aqui Deus tem promessas. A Bíblia diz que aquele que é fiel, o Senhor o abençoará. E aqueles que são fiéis ao Senhor, nascerá para eles o sol da justiça. Então, meu irmão, não fuja mais do livro do profeta Malaquias. O arrebatamento, nele, Jesus virá como noivo. Está em Mateus 25, 1, 6, que é um dos textos mais lidos nesse estudo do Apocalipse e também citado e comentado. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Tem uma versão que diz noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ou noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 1 a 6. Então aqui, no arrebatamento, Jesus vem como o noivo. Ele vem buscar a sua noiva. Na segunda vinda, ele vem como rei. Está aqui em Mateus 25, 31 e 34. Lembre-se, meu irmão, é muito importante você conhecer, senão você vai fazer uma confusão. Quem faz muita confusão com isto são os pregadores, aqueles que pregam o evangelho
e não sabem fazer a diferença entre um texto e o outro. Então eles fazem uma mistura, misturando o arrebatamento com a segunda vinda. Uma certa vez eu vi um rapaz pregando, ele era, acho que seminarista ou recém-formado, e ele pregava numa igreja lá em Belo Horizonte, eu estava estudando nesta época, e ele pregou sobre os dons do Espírito Santo. Eu achei bonito, estava aprendendo, não conhecia muito sobre este assunto, hoje é um dos temas que eu mais amo. Aí tinha uma irmã em Cristo, eu me lembro até o nome dela, ela é uma menina muito temente a Deus, já com uma certa maturidade cristã, experiente na vida, amava Jesus. Eu falei, puxa, mas que estudo maravilhoso. Ela disse assim, ele misturou tudo. Eu falei, meu Deus. Ela diz, ele misturou tudo, ele fez uma mistura aqui que ele não sabe nem o que ele está falando direito. Então, quando a pessoa não sabe, ela vai recebendo tudo, vai dando glória a Deus, aleluia, mas quem sabe e conhece vai dizer, ele está misturando arrebatamento com a segunda vinda, ele não está sabendo, ele não está prestando atenção. Então, meu irmão, esse erro todos nós podemos cometê-los, mas você pode evitar isto, ok? Então, a segunda vinda, ele virá como rei. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está em Mateus 25, 31. Isso é muito especial, ok? Vamos continuar? O arrebatamento. Ele vem para receber para si mesmo a sua noiva. Eu amo esse texto. Quem está noiva está comprometido. Noivado nos dias do Senhor Jesus Cristo na terra e naquela época, nos tempos dos patriarcas também, quando a pessoa era noiva, ela já estava comprometida. Só esperava o dia para se oficializar o casamento. Então, eu e você, como igreja, somos chamados de noiva de Cristo. E no arrebatamento seremos chamados de esposa de Cristo. Então hoje somos noiva. E no arrebatamento, que é o período das bodas, nós passaremos a ser esposa de Cristo. Então, se você é noiva de Cristo, meu irmão, minha irmã, então você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Você não pode ser seduzido ou seduzida pelos encantamentos do diabo, do mundo e da carne. Porque Satanás vai tentar te iludir para roubar você, para tentar fazer com que você manche, traga nódoas para as suas vestes espirituais. No arrebatamento, ele virá para receber para si mesmo a sua noiva. João 14, 1-3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou explicar para você sobre isso aqui. Muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou trazer um estudo completo sobre a Nova Jerusalém. E ele diz aqui: se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E ele diz: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse é o arrebatamento. Jesus está falando que ele viria para arrebatar a sua igreja. Na segunda vinda, que está lá no Apocalipse capítulo 19, de 11 a 16,
vem para ser recebido por Israel arrependido. Então ele já arrebatou a igreja há 7 anos. Se passaram 7 anos agora, ele vem, é a sua segunda vinda. E ele vem para Israel. Porque lembre-se de uma coisa, tem que explicar isso aqui. Quando, no final da grande tribulação, que são 7 anos, na primeira parte da grande tribulação, que são 3 anos e meio, Israel vai fazer aliança com o anticristo, pensando que o anticristo é Jesus. Que o povo de Israel está esperando até hoje o Messias. Nós falamos ao Messias que já veio. Eles dizem ao Messias que virá. Porque os olhos deles não se abriram para o Messias. Mas nós iremos falar da conversão de Israel. Um dos estudos do Apocalipse é a conversão da nação de Israel, que nós falamos que está em Romanos capítulo 9, 10 e 11. São 3 capítulos, há outros. Mas você vai ver uma nação se converter ao Senhor Jesus, ao Messias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma nação inteira se convertendo a Jesus. No meio da grande tribulação, Israel descobre que o anticristo não é o Messias, que aquele não é o Messias, que ele é o impostor. Então Israel quebra a aliança com o anticristo vai reunir todas as nações da terra e vai lutar contra Israel no final da grande tribulação. E aí que eu vou ler para você depois, que no momento em que Israel estiver no maior aperto, Jerusalém estiver cercada, aí sim, o Espírito de Deus começa a colocar convicção no coração deles, os pecados, a rebelião, a apostasia, e finalmente Jesus, o céu se abre, aí vem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus é visto vindo nas nuvens com poder e grande glória. E a Bíblia diz, nós iremos ver que ele vai descer em Jerusalém e vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Nós iremos explicar aqui, mostrar depois em detalhes que hoje o Mar Morto está secando, mas vai sair água do Monte das Oliveiras, desta fenda, e vai correr água até o Mar Morto, e o Mar Morto vai receber a vida do Senhor. Você que foi a Israel, que viu o Mar Morto, eu fui a Israel há mais de 20 anos, e eu vi o Mar Morto assim na sua plenitude, mas quando você vai a Israel hoje ver o Mar Morto, você chora de ver aquele mar secando, mas ele tem promessa de vida. Até o Mar Morto tem promessa de vida. A segunda vinda, que está em Zacarias 12, 10, diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Que coisa linda, não é? E prantearão sobre ele. Eles estão agora tendo a revelação pelo Espírito Santo que Jesus, que eles crucificaram, é o Messias. E prantearão sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui é no final da grande tribulação, quando o Senhor vier, na sua segunda vinda, implantar o milênio na face da terra. No arrebatamento, Jesus vem para colocar a sua noiva na cidade celestial. João capítulo 14, verso 3 e Efésios 5, 27, que diz: e quando eu for e vos preparar lugar, e Jesus já foi e já preparou o lugar, tá? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está falando sobre o arrebatamento. Eu não sei se os discípulos entenderam isto, porque muita coisa que Jesus falou, que não era para o tempo dos discípulos, os seus 12, os apóstolos, eles não entenderam. Como o profeta Daniel mesmo, no final do livro, ele é orientado a dizer: você vai dormir, o seu tempo vai passar,
e no tempo certo essas coisas irão se cumprir. E eles disseram para Daniel, você não vai entender isso aí, Daniel, porque não é para o seu tempo. Então Daniel, Ezequiel, outros profetas, até mesmo os 12 de Jesus não entenderam muitas coisas que Jesus falara, porque eram coisas que para eles não tinham sentido, mas que para nós hoje tem, porque essas coisas hoje já são realidade. Então agora, Efésios 5:27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. No arrebatamento, depois que a igreja for arrebatada, Jesus vai apresentar a sua igreja ao Pai. Lembre-se, meu irmão, é importante saber disto, que o arrebatamento é composto, nós iremos explicar, dos vivos e dos mortos. Aqueles que forem fiéis, que estiverem vivos, serão arrebatados. E no mesmo tempo, no abrir e fechar de olhos, ao mesmo tempo, os que morreram em Cristo, com Cristo, ressuscitarão. Primeiro, os que morreram com Cristo ressuscitarão. Depois, no abrir e fechar de olhos, de estalar de dedos, nós que estamos vivos, que estaremos vivos aqui em Cristo, seremos transformados. E subiremos juntos, todos, os vivos e os mortos, em Cristo, subiremos para estar com Ele. Este é o arrebatamento. Agora vamos ver a segunda vinda de Cristo. Vem para entrar como rei na Jerusalém terrestre. Nós já falamos isto, tá? Jeremias 3:17 e Zacarias 8:3. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Isso é, o judeu não vai ser mais espalhado pelas nações. Eles voltarão para a sua terra. Eles voltarão para a sua pátria. Nós iremos explicar no final, no milênio, sobre o reino de Jesus Cristo aqui na face da terra. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Você já pensou hoje, se fosse o milênio, eu e você poderíamos ir a Jerusalém e dizer, vamos assistir um culto ao vivo com o Senhor. Isto é, vamos adorar o Senhor em Jerusalém. Mas esse dia ainda não chegou. No arrebatamento, Jesus vem para a sua noiva, que está em João capítulo 14, 1, 2 e 3. Já lemos, mas como é muito rico esse texto, estaremos lendo novamente e possivelmente iremos fazer a leitura de mais esse versículo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, ou há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que privilégio! O propósito de Jesus é que eu e você estejamos com Ele. Não aqui, mas nas mansões celestiais que Ele compartilhou, que Ele comprou para nós com seu sangue. Então, na segunda vinda, Ele vem com sua noiva. Ok? Quando Cristo, que é a nossa vida, eu amo esse versículo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isso é, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isto é, Colossenses 3:4 está dizendo que quando Jesus voltar,
na sua segunda vinda, a igreja arrebatada e os anjos voltarão com ele. No arrebatamento, Jesus vem para as bodas, Mateus 25, 10. E tendo elas ido comprá-lo, isso é, comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Isso é, no arrebatamento da igreja, nem todos estarão preparados. Se você não assistiu o DVD número 4, meu irmão, assista aquilo em nome de Jesus. Nós temos postado no nosso Face, e os irmãos estão dizendo, pastor, eu nunca vi algo tão forte, algo que fale tanto com uma pessoa. Eu creio, meu irmão, se você assiste esse DVD do arrebatamento número 4, você nunca vai se afastar dos caminhos do Senhor. É impossível, porque o que você vai ouvir ali do arrebatamento da igreja é algo que vai te sacudir, te alertar. Você vai entupir a sua lamparina de azeite e você não vai ser apanhado. Você não vai estar dormindo e sem azeite na lamparina quando o noivo vier para arrebatar a sua igreja. E lembre-se de uma coisa, e fechou-se a porta. Não é a igreja que fecha e abre porta. Você pode ver que em Gênesis 7, 16, quando Noé construiu a arca, isso aqui eu amo, diz o seguinte, e o Senhor veio e fechou a arca por fora. É a mesma coisa. No arrebatamento, a porta da graça vai se fechar. Aqueles que estiverem preparados entrarão. E os outros ficarão para a grande tribulação e pagarão um preço muito alto. Terão que ficar vivos e não aceitar a marca da besta por 7 anos. Se você conseguir ficar vivo, sem comida, no frio, correndo, sem poder comprar, sem poder pagar aluguel, sem poder pegar dinheiro no banco, tá? Porque quem não receber a marca não vai poder comprar e nem vender. Você vai viver 7 anos de um verdadeiro inferno, um verdadeiro holocausto mundial. Mas se você conseguir sobreviver, não negar a Jesus Cristo, e se você conseguir ficar firme, você vai ver a segunda vinda de Jesus Cristo, que ele vem para o trono da sua glória, que está em Mateus 25, 31, ok? Diz o seguinte, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então ele virá para o trono da sua glória. Então ele virá com os anjos e virá com a igreja. E é aí que o anticristo será derrotado, porque ele estará cercando Israel, mas o Senhor vai destruí-lo. Aí Satanás é amarrado, preso por 1000 anos, enquanto o anticristo e o falso profeta do livro do Apocalipse, capítulo 13, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que são os primeiros habitantes do lago de fogo e enxofre. Satanás vai para a cadeia. 1000 anos depois ele será solto e ele vem, engana as nações para lutar contra Jesus em Jerusalém. Aí nós vamos mostrar que haverá uma guerra não com armas convencionais. A guerra do Armagedon é a guerra do final da grande tribulação. A guerra do Armagedon é a guerra da segunda vinda de Jesus. Mas a última guerra, que é no final do milênio, ela vai ser uma batalha final, que Satanás vai jogar todos os seus anjos com armas poderosas, armas espirituais, mas Satanás será derrotado juntamente com seus anjos e ele será lançado para sempre, juntamente com seus anjos e juntamente com todos aqueles que seguiram a Satanás na face da terra, serão lançados para sempre no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e isso está no capítulo 20 do livro do Apocalipse, o versículo 10. Ok? Então, arrebatamento. Ele vem para as virgens. Mateus 25, 1. Então o reino do céu será semelhante
a 10 virgens, que representa aqui a totalidade da igreja de Cristo, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ao encontro do noivo. Lembra-se que no arrebatamento, Jesus vem e nós subiremos ao encontro dele, ok? Esse é o arrebatamento. E na segunda vinda, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda é Mateus 25:32, que diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. O Senhor vai fazer uma seleção de pessoas boas e ruins antes de começar o milênio na face da terra. No arrebatamento, Jesus vem antes das bodas. Mateus 25:1, novamente, ok? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo ou do noivo. Então, se saiu ao encontro do esposo e do noivo, foi antes das bodas, antes do casamento. E na segunda vinda, Jesus vem depois das bodas. Olha aqui, que coisa interessante. Lucas 12:36, que diz: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo passam a abrir-lhe, ou logo possam abrir-lhe. Lucas 12:36. Ele está dizendo: sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Isso aqui é na segunda vinda, ok? E ele vem depois das bodas. Isso é, o arrebatamento da igreja já aconteceu. Agora, 7 anos depois, Jesus volta à terra, mas ele volta para implantar o seu reino aqui na terra. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. E esse versículo que eu estava aguardando para te compartilhar. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 4:17, que diz sobre o arrebatamento, que ele virá nos ares. Depois, nós, os que ficarmos vivos, isso é, depois de vermos os mortos transformados, lembre-se, os mortos que morreram em Cristo. Quem não aceitou Jesus vai ressuscitar lá na frente, porque não participa do arrebatamento. Isso é uma grande tristeza, mas é uma verdade. Só vai ressuscitar no arrebatamento para subir com os vivos, ao mesmo tempo, ao encontro de Jesus, aqueles que morreram esperando Jesus Cristo voltar. Por exemplo, suponhamos que alguém esteja me ouvindo, é crente e tal, mas morre e Jesus não voltou ainda. Meu irmão, no momento, você vai ser arrebatado primeiro, isto é, primeiro você que morreu, você vai ressuscitar e ser transformado. Num abrir e fechar de olhos ao mesmo tempo, enquanto as pessoas que morreram em Cristo, que pertencem a Jesus, que têm aliança com Ele, estiverem sendo transformadas, estiver subindo, nós seremos transformadas e nós subiremos juntos. Os que estão ressuscitando e os que estão vivos, subiremos como a noiva, né? Só que aqui, o noivo é que vai ao encontro da noiva no casamento, no nosso costume. Mas naquela época, a noiva era que ia ao encontro do noivo. Então nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens, tá? Ele diz, a encontrar o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Este versículo é muito especial e eu vou estudar isso com você quando estiver estudando os 2 capítulos de Ezequiel, uns 2 capítulos de Zacarias, capítulo 12, 13 e 14, uns 3 capítulos do livro do profeta Daniel, 3 capítulos, acredito, da epístola de Paulo aos Romanos, e mais alguns capítulos da Bíblia, tá? Como o Novo Testamento, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nós iremos mostrar sobre a vinda de Jesus e a segunda vinda. Então, na segunda vinda, Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 3 e 4, que diz,
E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés, como falamos, tá? Os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Nós conhecemos este monte, ok? Continuando. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14, 3 e 4. Foi aqui que nós falamos que sairá, vamos explicar, que no começo do milênio, que Jesus quando vem aqui, na segunda vinda, ele virá para implantar o milênio na face da terra. Eu vou te explicar uma coisa que eu entendi agora. Pastor, eu nunca fui a Jerusalém, eu nunca nem entrei no avião, nunca viajei para lugar nenhum. Meu irmão, se você pode, faça isso, viaje. Mas se você não pode, quando Jesus estiver reinando na terra, você vai visitar todos os lugares que você quiser, inclusive o Jardim do Éden será restaurado, que é um dos lugares que eu gostaria de conhecer na face da terra. No arrebatamento, é a nossa reunião com ele, com Jesus Cristo. Segunda de Tessalonicenses 2:1, que diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Incrível, aí é o arrebatamento. Na segunda vinda de Cristo, que está no Apocalipse capítulo 19, de 11 a 16, diz: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:7. Isso é, na segunda vinda é a revelação de Cristo nos céus. A primeira, no arrebatamento, é a nossa união com ele. E a segunda é a revelação de Cristo no céu. E aqui, por último, que aqui tem um texto muito especial, no arrebatamento é a bendita esperança, que diz assim, Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o arrebatamento. Mas no mesmo versículo, Tito fala de arrebatamento e segunda vinda. Nesse versículo aqui, o Tito vê a igreja sendo arrebatada e o Espírito diz para ele assim, filho, eu vou te mostrar a segunda vinda também. Ele viu tudo, então ele profetizou. Eu vou te mostrar algo aqui. Então, na segunda vinda é o glorioso aparecimento, tá? Claro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, o primeiro, aguardando a bem-aventurada esperança. Esse é o arrebatamento. E agora vem a segunda vinda. É o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ver aqui, aguardando a bem-aventurada é o arrebatamento, aguardando a bem-aventurada esperança é o arrebatamento. É conjunção aditiva aqui, ele vai falar agora de outra coisa. É o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:3. Deixa eu explicar isso aqui, eu vou fazer a leitura de um texto aqui que eu achei muito interessante para você. Olha aí, para você ver. A primeira fase é chamada de a vinda, que é do grego parousia, que quer dizer presença. A segunda fase é chamada de esplendor de sua vinda, do grego epifanei, querendo dizer brilho ou glória. Deste modo, epifania de sua parousia é a glória de sua presença. Em outras palavras, quando ele descer a primeira vez nos ares, a fim de receber a sua igreja, ele será invisível ao mundo, depois de uma interrupção momentânea no decurso em que o reino do anticristo terá lugar na terra, ele evidenciar-se-á à vista de todas as nações reunidas em Jerusalém e descerá em glória. Então você vai ver aqui que em Tito, capítulo que nós vemos aqui, 2, versículo 13a e b,
ele fala, a bendita esperança é a palavra parousia, e o glorioso aparecimento não é parousia, é epifania, tá? Que é outra palavra, ele está falando parousia, arrebatamento. Epifania, ele está falando da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é muito especial. Há tantos textos na Bíblia que eu gostaria de mostrar para você. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você terá que ter um pouquinho de paciência, porque esse é apenas um estudo introdutório da Bíblia, para te dar uma compreensão, para você aprender a estudar este livro. Então, é importante que você medite, é importante que você leia, é importante que você dedique o seu conhecimento ao Senhor. E pegue esse texto que está aí, de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16. Medite nesse texto. Então você está vendo aí, no capítulo 1, o autor do livro, Senhor Jesus Cristo. O 2 e o 3, o período da graça, que já dura 2000 anos. No capítulo 4 e 5, no 4 a igreja é arrebatada, e no 5 a igreja é vista na sua totalidade, na presença do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 6 a 19:3 é o chamado período da grande tribulação. No capítulo 19, de 6 ao versículo de 11 ao versículo 16, é a segunda vinda de Cristo. No capítulo 20, nós iremos ver Satanás, ele é amarrado por 1000 anos, enquanto a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Nós iremos falar sobre o grande trono branco, o julgamento das nações. Iremos mostrar também no Apocalipse capítulo 20, Satanás é solto novamente, volta a enganar as nações, ele vem lutar contra Jesus, que reina em Jerusalém, ele seduz. Eu vou mostrar para vocês como o diabo é miserável mesmo, né? Ele engana as nações da terra. Eu vou mostrar para você os argumentos que ele vai usar para lutar. E Jesus vai estar reinando na face da terra. Mesmo assim, ele convence as pessoas a lutar contra Jesus. Só que ele é derrotado no capítulo 20 do livro do Apocalipse, e ele finalmente é lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com seus anjos e todos aqueles que decidiram segui-lo aqui na terra e rejeitaram o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não acreditaram na vitória de Jesus. Porque Satanás, nós vamos mostrar, ele está convencendo o homem que ele é vencedor, que ele vai vencer. E muitas pessoas estão iludidas e caindo nesta mentira. E no capítulo 21 e 22, nós iremos ver 21, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, e você vai ver no capítulo 20, o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu sei que foi um estudo com muitas informações, mas você vai ter que estudar, assistir várias vezes esta mensagem, esse DVD, mas o Espírito de Deus estará te dando conhecimento. E lembre-se de uma coisa, estaremos orando por você, para que você aprenda a palavra do Senhor. Leia o livro do Apocalipse e peça o conhecimento do Espírito Santo de Deus. É uma pena que líderes e pastores agora que estão começando a se despertar para este tema, mas muitos ainda alguns não sabem nem que tem esse livro na Bíblia, chamado o Apocalipse. E você está sendo enganado, porque está sendo roubado de você o conhecimento daquilo que é tão importante, especialmente aquilo que é para os últimos dias. E você não sabe que você tem uma viagem, que você precisa de um passaporte, de um visto, você tem que estar em tal lugar para a viagem, em tal dia, a sua viagem está marcada e você não sabe nada disto. Meu irmão, não seja como as virgens nércias, seja como as prudentes. Tenha azeite
de reserva e tenha azeite na sua lamparina. Porque em breve nós iremos ouvir: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Fique na paz, que Deus te abençoe e estaremos orando por você, para que você receba a revelação, o entendimento deste livro, deste assunto. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.